Shalom, meus irmãos, boa ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o Ruach de Yahweh, para que a gente possa ter conhecimento, para que a gente possa ter sabedoria, para que a gente possa ter fortalecimento, se fortalecer, fortalecer nosso Ruach, fortalecer a nossa carne, que nós precisamos dominar nossa carne, meus irmãos, para que o nosso Ruach cresça. Nós precisamos entender o que é o Ruach. No livro das Sagradas Escrituras, o livro de Juízes, o livro de Juízes, o livro de Samuel, no livro de Enxaial, no livro de Jeremias, fala que todos eles receberam o Ruach de Yahweh. É diferente, meus irmãos. Diferente do que esses irmãos falam nesses tempos babilônicos. Lá eles recebem o Espírito do Senhor. Senhor não é nome. Tem que ter um nome. Todos eles lá em cima, eles têm nome. Então não é o Ruach do Senhor, é o Ruach de Yahweh, que é o próprio Yahweh. E nós sabemos disso hoje. Nós sabemos que existe Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Nós sabemos também que existe o seu Filho, que é Yahshua, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Messias. E nós sabemos também que existe o Ruach de Yahweh, que é o próprio Yahweh, o seu Espírito, que repousa sobre os seus filhos. É tanta verdade, meus irmãos, que quando o Ruach de Yahweh, mostrado aqui no livro de Êxodo, quando o Ruach de Yahweh ele repousa sobre nós, ele repousa sobre nós, o que é que acontece? Acontece isso, meus irmãos, conforme está escrito no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31, versículo 3, nos diz o seguinte, presta atenção, meus irmãos, que isso é importante para todos nós, que quando nós precisamos de sabedoria, quando nós precisamos de conhecimento, quando nós precisamos de conselho, dar conselho para as pessoas, para que as pessoas prossigam no caminho certo, para que as pessoas se aproximem mais perto do trono, nós orientamos elas, como elas devem orar, como elas devem jejuar, como elas devem ler as escrituras, tudo isso faz parte do Ruach de Yahweh mesmo. É muito importante nós estarmos na presença, muito importante nós termos recebido, que o Ruach de Yahweh tem repousado sobre nós. Então no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 3 diz assim: e o enchi do Ruach de Yahweh, do Ruach da sabedoria, do Ruach do entendimento, do Ruach do conhecimento, e em todo o louvor. Vocês podem prestar atenção que muitas pessoas louvam. Muitas pessoas também recebem o Ruach de profecias, começam a falar em profecias. Muitas pessoas, meus irmãos, elas recebem o Ruach do entendimento, de entender os Ruachins, vários tipos de Ruachins, os vários tipos de espíritos que repousam nos corpos das pessoas. Mas uma coisa é certa, quando o Ruach da verdade repousa numa pessoa, ele traz o nome que está acima de todo nome. Então muitas pessoas estão recebendo o Ruach do Senhor. O Senhor é Baal, meus irmãos. É o Ruach da mentira, não é o Ruach da verdade. Não estão na verdade, estão na mentira. Esse aí é o espírito do falso profeta, que está dentro dos tempos babilônicos, fazendo com que as pessoas invoquem o Senhor, invoquem Deus, que é Deus, invoquem Jesus, que é Ies. Nós temos que sair da Babilônia, nós estamos saindo da Babilônia, indo ao trono. A nossa direção é indo diretamente ao trono. No livro de Juízes, vamos aqui o livro de Juízes, para você entender o que é que acontecia no passado com aqueles homens cheios do Ruach de Yahweh. O que é que acontecia com eles? No livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15, diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento, isso aqui é Sansão. Sansão, quando lutou bravamente, com cerca de 3.000 homens. E aí, ele, quando foi cercado por aqueles homens, que aqueles homens queriam tirar a vida dele, queriam matá-lo, aí foi cercado por ele, viu uma queixada de jumento na mão, e pegou essa queixada de jumento na mão. E aí começou a matar aqueles homens. Com uma queixada de jumento na mão, ele fez um montão de 3.000 homens. O Ruach de Yahweh estava sob Sansão, repousou nele naquele momento, porque ele era o filho. Ele era do alto, filho escolhido do Altíssimo, Todo-Poderoso. E então protegeu ele. Dizem que
quando o Ruach de Al repousava sobre Sansão, ele adquiria a força de 300 homens no seu corpo. Então diz assim o texto: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou, e feriu com ela 1000 homens. Olha só, meus irmãos, para você ter ideia, como o Ruach de Al, né, traz fortalecimento para uma pessoa, traz entendimento para uma pessoa, traz conhecimento. Vocês verem que os próprios discípulos, quando estavam com Yahshua do lado dele, eles se questionavam Yahshua: mestre, por que tu fala em parábolas? Explica para nós essa parábola, né? Porque não tinha entendimento mesmo, não tinha conhecimento, né? E nós, os irmãos, eu disse, nós não buscarmos conhecimento, né, nós vamos padecer, conforme está escrito no livro de Oséias. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, o Ruach, meu irmão, traz para nós sabedoria. No livro do profeta Samuel, né, o profeta Shamuel, né, que o nome dele não é Samuel, o nome dele é Shamuel. Foram trocados os nomes, né, dos profetas, para quê? Para que a gente não soubesse a verdade, né? Então, no livro do profeta 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. O que é que diz aqui, mesmo? Outra passagem importante para todos nós. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Ruach de Al se apoderou dele e profetizou no meio deles. Né? E aconteceu, profetizou por quê? Porque ele viu aquele grupo de profetas vindo, o Ruach repousou sobre ele, ele entrou no meio dos profetas e lá começou a profetizar. Né? E as pessoas que estavam vendo aquilo ali começaram a dizer uns com os outros: né? Será que Saul, né, também virou profeta para estar no meio dos profetas? Né? Vamos entender aqui o texto para vocês tomarem ciência como o Ruach de Al é importante na nossa vida. Né? E traz para nós a verdade. Né? Eu vos enviarei o Consolador, o Ruach da verdade. Então, esse Ruach, meu irmão, ele traz, não é o Espírito do Senhor, não. Ele traz, é o Ruach de Al. O Ruach de Al é que vem sobre nós e repousa em nós, trazendo sabedoria, conhecimento, trazendo entendimento, trazendo fortalecimento para nós, para que a gente possa entender as coisas dos céus. Né? E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vejam só, meus irmãos, ele profetizou, né? Porque o Ruach de Al, né, encheu ele, né, de sabedoria, deu para ele o Ruach de profecia. Ele começou a profetizar no meio dos profetas que vinham naquele caminho. Matitial, livro de Mateus, também mudaram o nome do discípulo, né? Mateus, mudaram o nome dele, é Matitial, Emmanuel capítulo 12, versículo 28, o que é que diz aqui? Diz o seguinte, meus irmãos: mas se eu expulso os demônios pelo Ruach de Al, logo é chegada a vós o reino de Al. Então, o Ruach, por que ele falou assim? Porque o Ruach repousou sobre ele. Nós vemos essa passagem, né, no livro de Matitial, capítulo 3, versículo 16, quando Yahshua, né, foi emergido no Rio Jordão por Yaorrana, né? E aí, quando ele mergulhou nas águas, que ele foi emergido, que subiu, né, a voz bradou lá em cima, disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me comprazo. Era Ial falando lá em cima e o seu filho estava embaixo, né? A primeira pessoa e a segunda pessoa. E a terceira, né, é o Ruach que entrou, que veio, né, é o Espírito que veio, né, que veio e repousou, né, no Mashiach, no nosso Mashiach. Então, esse que chama de terceira pessoa é o Ruach de Al, meu irmão. É o Espírito de Al, não é uma pessoa. Entendeu? É o próprio Espírito, né, de Al que traz para nós, né, fortalecimento, sabedoria. É tanto que Yahshua, depois que ele foi emergido nas águas, ele foi para o deserto, ser tentado. Né? Passou 40 dias, né? O Ruach de fortalecimento repousou nele. Né? No livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. O que é que diz aqui? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Ruach,
se é que o ruach de Yahweh habita em vós. Mas se alguém não tem o ruach do Machia, Yahusha, esse tal não é dele, né? Então, se nós, meus irmãos, não falamos no ruach de Yahweh, nós não pertencemos a Yahweh. Muitas pessoas falam no ruach do Senhor, Senhor que é Baal, no ruach de Deus, Deus que é Zeus. Nós temos que pertencer a Yahusha. Por quê? Porque foi ele que morreu no madeiro. Yahusha morreu no madeiro, não foi numa cruz, foi no madeiro. 16 escrituras falam sobre isso. O nosso Machia, esse que nos libertou, esse que é o verdadeiro ruach de Yahweh, que repousou nos profetas, repousou no Machia e repousou nos seus discípulos e também repousou no grupo de vencedores, aqueles que venceram. Venceram quem? Venceram a Satanás, né? Então, meus irmãos, está sendo formado o grupo de vencedores, 144 mil Yaldins, né, que estão em toda a terra. Estão em toda a terra, falando das escrituras sagradas, falando daquilo que o ruach está dando, repartindo, né, os talentos para cada um falar conforme aquilo que é necessário. Falando da libertação, falando da ressurreição, falando dos milagres, falando das escrituras, né, pondo esse vinho para fora, esse vinho da Babilônia, né, botando para fora mesmo. Romanos, continuando em Romanos capítulo 8, versículo 14 agora. Capítulo 8, versículo 14. São 144 mil Yaldins, né? Povo de Yahweh. Yaldim quer dizer povo de Yahweh espalhado em toda a terra, que estão falando das Sagradas Escrituras o tempo todo. Diz assim o texto: porque todos os que são guiados pelo ruach de Yahweh, nós somos guiados pelo ruach de Yahweh. Ele que nos mostra o caminho, né? Até a nossa forma de falar, o que nós vamos falar, né? Quando nós devemos orar, né? O tanto que nós devemos orar, né? A forma que nós devemos orar, né? Tudo o ruach de Yahweh nos ensina, né? Ensina quem? As igrejas. As igrejas não é um templo de pedra, né? A igreja somos nós, né? Então nós somos guiados pelo ruach de Yahweh. Esses são filhos de Yahweh. Presta atenção, meu irmão. O ruach de Yahweh é que nos guia, porque nós somos filhos, né? O novo pacto do Machia foi feito não na terra, foi feito lá no céu, né? Lá em cima. E aí, quando ele veio, né, veio o anjo trazendo o nome, né, da salvação. Yahusha quer dizer salvação. Yahusha quer dizer salvador. Por quê? Não recebeste o ruach de escravidão. Nós se libertamos da escravidão. Saímos de lá. Saímos da Babilônia. Entendeu? Nós éramos escravos. Porque nós não tínhamos um pastor. Hoje nós temos um pastor. Yahusha Machia é o meu pastor e nada me faltará. Para outra vez estardes em temor, em desobediência, né? A pessoa que está em desobediência é porque ele não teme o Todo-Poderoso, né? E o seu nome, o seu poderoso nome. Então nós temos que sermos obedientes, termos humildade, sermos simples e sermos mansos, porque Yahusha era manso, né? Obedeceu os céus. Mas recebeste o ruach de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, né? Nós chamamos ele de nosso Pai, né? Que é o nosso Pai? É Yahweh, nosso Abba, né? Porque nós conhecemos a verdade e nós chegamos até a verdade. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, escreveu no ruach de Yahweh, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. No ruach de Yahweh, apóstolo Paulo escreveu suas cartas, dando esclarecimento das coisas que estavam acontecendo, das coisas que vão acontecer, né? E das coisas que ainda vão acontecer, né? Daqui a algum tempo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o ruach do homem, que neles está? Assim também ninguém sabe as coisas de Yahweh, senão o ruach de Yahweh, né? Senão o próprio Espírito de Yahweh, né? Não é o Espírito do Senhor, é o ruach de Yahweh que sabe as coisas de Yahweh, o ruach de Yahweh que sabe as coisas do céu. Por isso que ele nos ensina todas as coisas, né? E nós nos alimentamos, né? Mas nós não recebemos o ruach do mundo, né? Quem está falando na boca dessas pessoas é o Espírito do mundo, entendeu? O Espírito do Senhor. O Senhor é Baal, Deus quer Deus, Jesus quer Jesus. Nós estamos falando no ruach de Yahweh porque conhecemos a verdade e nós nos libertamos dela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o ruach que provém de Yahweh, para que pudéssemos conhecer que nós é dado gratuitamente por Yahweh. Ele nos deu gratuitamente, né? De graça
você recebeu e de graça você vai dar. 1 Coríntios capítulo 3, agora é capítulo 3, mais uma carta do apóstolo Paulo, o capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Ial, e que o ruach de Ial habita em vós? Não sabeis vós que você é igreja do Machia? E o ruach do Machia habita em vós, não sabeis disso? Por isso que nós temos que conservar o nosso corpo, por isso que nós temos que nos guardar, meus irmãos. Por isso nós não temos que amar esse mundo, né? Porque Ial amou seu filho e nos entregou para a nossa salvação. Se alguém destruir o templo de Ial, Ial o destruirá, porque o templo de Ial, que sois vós, é purificado. Então, se uma pessoa atentar contra o templo de Ial, se uma pessoa tentar impedir o Ruach Kadosh, se uma pessoa se colocar na frente daquele que é ungido, escolhido por Ial, né? Ial o destruirá você. Porque o templo de Ial é purificado. Nós não podemos, meus irmãos, interferir nas coisas do céu. Mas nós temos falado sobre isso. Que Ial escolhe uma pessoa. Ial é que chama os seus profetas. Ial é que faz as coisas conforme lhe apraz. A vontade de Ial não pode ser interferida pelos homens. Errado, meus irmãos, nós fazemos isso. O que nós temos que fazer? Sermos simples, sermos ovelhas, sermos obedientes. O livro de 1 João, vamos ver o que é que diz aqui, o discípulo, né? 1 João capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, o que é que diz aqui? Nisso conhecereis o ruach de Ial. Todo o ruach que confessa que Yahshua, o Machia, veio em carne, é de Ial, né? Yahshua nasceu de mulher. Todos nós sabemos disso, a Escritura fala sobre isso. E Yahshua foi açoitado. Yahshua sangrou. Yahshua foi para o madeiro. Yahshua era homem. Hoje, não mesmo, ele ressuscitou. Ele não é mais homem. Mas Yahshua, depois que ele morreu no madeiro por nós, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Ele está vivo. Né? Está vivo. Ele nos ouve, ele está ouvindo a nossa anunciação. E ele perdoa nossos pecados. É ele que perdoa, meus irmãos, porque ele sabe que nós estamos se esforçando. Esforça-te! Não fui eu que te enviei, disse o Todo-Poderoso. Então ele está nos vendo. Nós estamos se esforçando para levar a mensagem de purificação, meus irmãos. Então, o que é que diz aqui a palavra? Nisto conhecereis o ruach de Ial. Todo o ruach que confessa que Yahshua Machia veio em carne é de Ial. Então, Yahshua nasceu de Mariã. Depois foi açoitado, foi derramado seu sangue. Né? Todos nós presenciamos isso através das Escrituras, como estamos lendo. Né? Nós vimos o sofrimento do Machia, que foi grande. E grande também a perseguição dos 144 mil na terra. E todo o espírito que não confessa que Yahshua Machia veio em carne, não é de Ial. Então não pertence aos céus. Não está ligado aos céus. Né? Yahshua não tem ligação com ele. Ele diz que está, mas não está mentindo. Mas antes é o ruach do antimachia, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Né? Então, meus irmãos, você tem que prestar atenção qual é o ruach que você está recebendo. Todos os serafins, todos os querubins, todos os anjos, todos os mensageiros, né? Todas as pessoas que estão ligadas no céu têm nomes. Né? São nomes, não são títulos. Né? Não são palavras. Né? Que fazem com que a gente seja enganado. Nós temos que estarmos na verdade, procurarmos a verdade e falarmos daquilo que é verdadeiro. Então, meus irmãos, isso é para que você entenda o que é o ruach de Ial. O ruach de Ial repousou nos profetas. O ruach de Ial repousou nos discípulos. O ruach de Ial repousou em Yahshua, o Machia. Né? O ruach de Ial continua repousando em todos aqueles que buscam o verdadeiro alimento. Todos aqueles que procuram o reino, procuram entrar no reino dos céus, que procuram acreditar no reino dos céus, que procuram acreditar nas Escrituras, que procuram acreditar que existe um Altíssimo Todo-Poderoso, existe seu Filho, e existe também o ruach de Ial que repousa sobre nós, que nos traz alimento, nos traz entendimento, nos traz fortaleza, nos traz sabedoria. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído
para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo do Mashiach, levando a vocês as palavras Kadosh de libertação, as palavras Kadosh para amadurecer, para crescermos, para chegarmos até o trono. Shalom, meus irmãos.